João Pessoa é a capital, mais 120 quilômetros você tem a segunda maior cidade da Paraíba, que é Campina Grande. A partir de Campina Grande nós dirigimos praticamente 45 quilômetros e agora, se você olhar para lá, a gente começa a pegar a estrada de chão que vai nos levar a Algodão de Jandaíra. São mais 11 quilômetros de muita história e muita coisa boa para se conhecer. Chegamos a Algodão de Jandaíra. Está aqui do lado, são praticamente 2.500 habitantes, 3.000 habitantes se a gente considerar a área rural. E aqui começa a nossa história. Olá, é com muita alegria que eu chego até você através do programa Diante do Trono. Hoje o nosso programa está muito especial, né, Helena? Muito especial. Nós estamos aqui no primeiro dia depois da nossa gravação. Ontem em Salvador nós tivemos a 7ª gravação ao vivo do Ministério Diante do Trono e foi maravilhoso, e em breve nós vamos estar trazendo as imagens e contando sobre o que Deus fez ali. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que Deus está fazendo aqui ainda no Nordeste, não é verdade, Helena? Uma história linda que marcou as nossas vidas para sempre. É não mesmo? Essa história que nós vamos contar agora para você vai impactar a sua vida, como impactou a vida do Diante do Trono, da Ana, de todo Diante do Trono. Então, tenho certeza que você tem coisas lindas para receber nesse programa. Amém. Vamos contar agora um pouquinho sobre como que tudo começou, como que nós fomos envolvidos nessa história. Eu me lembro que eu estava em casa, quando eu senti no meu coração, impelida pelo Senhor a ler algumas cartas que estavam me aguardando já há algum tempo. E quando eu li uma das cartas, eu caí de joelhos no meu escritório e eu comecei a chorar. E eu disse: Deus, eu quero isso para mim, eu também quero viver isso, eu quero experimentar isso na minha vida, no ministério, Senhor, do Diante do Trono. Era a carta da pastora Simone e do pastor Enéas, que pastoreiam uma igreja batista na capital da Paraíba, João Pessoa, numa igreja bem pequenininha na periferia, no bairro da Valentina. E eles contavam sobre como Deus havia enviado a sua igreja para fazer missões no interior do seu próprio estado, no meio do sertão, uma cidade esquecida, uma cidade totalmente no meio do nada, chamada Algodão de Jandaíra. Naquele dia eu fui para o ensaio do Diante do Trono à noite e eu disse para a turma, eu falei: olha, Deus vai nos levar para o sertão, Deus vai nos levar para subirmos as favelas, Deus vai nos enviar a lugares onde nós nunca fomos antes, vamos começar a gerar isso. E mais tarde nós tivemos um contato pessoal com a pastora Simone, a sua família, quando nós estivemos em João Pessoa. E a partir de então nós temos acompanhado a obra que Deus tem feito ali no sertão da Paraíba. Abra o seu coração para crer junto com a gente nos sonhos de Deus para a nossa nação. Nós esperamos que no programa de hoje você abra mesmo a sua vida para acreditar no que Deus pode fazer no nosso país. No ano de 2002, a primeira Igreja Batista do Valentina, Figueiredo, ia fazer 7 anos, e nós tínhamos como tema Em Busca da Perfeição.
E nós reunimos o Ministério de Louvor, o coral da igreja e o Expressão Corporal e tentamos organizar o melhor que podíamos em matéria de música, de louvor, adoração, na visão que nós tínhamos. E começamos a trabalhar em cima das músicas do Diante do Trono. Queríamos oferecer realmente o melhor ao Senhor. Só que o que nós começamos a preparar foi mais arte do que adoração. E começamos a mergulhar em ensaios, ensaios, ensaios. Fazíamos uma oração no início, ensaiávamos. Até que chegamos na música Eu Quero Avivamento. E numa terça-feira, eu reuni com o grupo uma parte do Ministério Louvor, do Expressão Corporal e do Coral, e fui tentar explicar a mensagem, e que nós deveríamos aprender a viver aquela letra para depois ensaiar. E a partir dali, uma irmã da nossa igreja, irmã Vitória, teve um sonho que começou a mudar toda a direção. Nós estávamos buscando a nossa direção. Nós ainda estávamos cegos, a nossa visão ainda estava, nós queríamos atropelar os sonhos de Deus. E à noite eu comecei a orar por missões. Orei por missões, mas não consegui dormir. E lá para a madrugada, quando eu consegui adormecer, eu tive um sonho. E eu ouvia Deus falar e dizer, ele dizia, é algodão de Jandaíra. Eu disse, Senhor, obrigado, obrigado. E hoje mesmo eu vou falar para o coral. E quando foi à noite, eu fui para o ensaio. E quando terminou o ensaio, eu não conseguia mais nem falar, porque eu só fazia tremer. E quando eu cheguei para a Simone, que ela me deu a mão, ela tremia igualmente a mim. E nós começamos só a sorrir uma para a outra. E ela falou, Vitória, fale tudo que você tem para falar. E eu disse, Simone, a cidade é algodão de Jandaíra. Os sonhos de Deus é na cidade de algodão de Jandaíra. E eu glorifico a Deus, assim, porque ela começou a sonhar os sonhos de Deus junto comigo, junto com o coral, e foi através dela que nós conseguimos chegar lá, em Algodão de Jandaíra. Não foi nem surpresa vermos o que era exatamente o sonho que a irmã tinha tido, a irmã Vitória. A menina que tinha passado no seu sonho também apareceu como confirmação do Senhor que era ali que Ele queria que nós estivéssemos. Descemos do carro, as pernas tremiam muito, porque estávamos vivendo minuto após minuto dentro do centro da vontade de Deus, e isso é tremendo, é poder de Deus puro nas nossas vidas. E nós ficamos ali sem nem saber o que fazer naquela cidade. Uma cidade pequena, bem organizadinha, mas bem pequenininha, no meio do nada. E chegamos ali, nos separamos, com a palavra de Deus na mão, alguma literatura, e nós começamos a bater nas casas. E fomos muito bem recebidos por todas as pessoas. Aleluia! Essa pequena igreja em João Pessoa começou a se esforçar então e a ir aonde o Senhor havia enviado. 3 horas de viagem, mais ou menos de 15 em 15 dias.